Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Olha, desrespeito, um verdadeiro desrespeito ao torcedor, o que o Flamengo fez ontem no Maracanã. Não há explicação, não há justificativa para um primeiro tempo daquele, onde, e não é a primeira vez, a gente não pode aceitar isso de forma passiva. Não podemos. Prestem atenção. Se aceitar, isso vai se repetir a cada jogo, porque o Flamengo contra o Sport entrou dessa maneira e venceu o jogo por conta das duas expulsões justas, foram justas, venceu o jogo. Mas o jogo era duro, porque o Flamengo entrou mole. É um time frouxo. É um time com pé fofo, como disse lá os comentaristas argentinos. Nós vamos falar aqui situações e coisas que são necessárias serem ditas. Só que tem muita gente que não tem coragem de falar. Eu ontem fui para a sala de entrevista coletiva e nesse mesmo tom deixei o meu recado. Fiz um vídeo lá de dentro para todo mundo ouvir. Assessoria de imprensa, José Boto, Felipe Luiz e todo mundo. Porque nós temos que cobrar. O que aconteceu ontem não pode ser normalizado. O Flamengo ontem desrespeitou o torcedor. Não pode um time que está brigando pelo título jogar uma partida como se fosse uma pré-temporada. O Flamengo jogou o primeiro tempo como se fosse uma pré-temporada. Um jogo para cumprir tabela. E o Fluminense entrou como se fosse um time que estava disputando o título. Aí muitos vão dizer, mas o Fluminense só vai jogar assim contra o Flamengo. Não interessa, quem tem que jogar assim é o Flamengo. É claro que contra o Palmeiras eles vão abrir as pernas, isso é óbvio. Mas o Flamengo não tem que se basear no Fluminense. Tinha que entrar com essa vontade, com essa ambição de vencer o jogo. Foi um desrespeito ao torcedor do Flamengo. E o Flamengo tem jogadores que não jogam rigorosamente nada há muito tempo. Samuel Lino. O menino lá, o João Vitor, entrou mal e volta hoje de novo. Royal. Tudo jogador trazido dessa gestão. E diziam que era a melhor janela da história do Flamengo. Eu sempre contestei isso. Só que o problema é muito mais grave. E eu vou mostrar para vocês 3 perguntas, aliás, 3 perguntas espetaculares da coletiva. E vou comentar aqui. O Felipe Luiz encontra-se completamente perdido. E eu não vou ser engenheiro de obra pronta. Chegar depois, Flamengo, se for campeão da Libertadores e Brasileiro, e dizer, tem que ficar, Felipe Luiz. Para mim, o Felipe Luiz está fora do Flamengo. Não tem mais condições de ser técnico do Flamengo após o Campeonato Brasileiro. Independente do resultado. Não há sintonia. Ele não sabia nem que o Pedro está fora da final da Libertadores. Isso é inacreditável. E foi ele mesmo que falou. Nós vamos mostrar para vocês aqui 3 perguntas e olha como o Felipe Luiz está desconectado com a realidade e passando pano para os jogadores do Flamengo. Prestem atenção. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Em outras coletivas, você foi perguntado sobre a diferença do ânimo que o Flamengo entra em campo em algumas partidas. Tem jogo que o Flamengo entra como se fosse final de Copa do Mundo, mas tem jogo que o Flamengo entra como se fosse ritmo de pré-temporada. E nessas respostas você sempre falava que você cobrava, você falava com o elenco que os jogadores têm a noção que estão brigando por título. Só que nesse jogo de hoje contra o Fluminense a gente viu novamente um Flamengo com ânimo, pelo que a gente sentia, um ânimo um pouco mais abaixo. Errando o passe curto, dominando bola com tornozelo. Isso foi muito perceptível durante todo o jogo.
Por que isso ainda persiste no Flamengo numa reta final de temporada, faltando 5 jogos para o Brasileirão? Excelente pergunta do Léo José. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a base... Posso te dizer que ânimo, atitude não foi. Isso eu tenho certeza absoluta. Atitude não foi. Meus jogadores estavam correndo, estavam fazendo, executando tudo o que eu pedia na fase defensiva, estavam correndo, voltando para marcar. Existem várias situações onde concedemos contra-ataque, voltam os 10 atrás da linha da bola, os 10 numa força absurda, os jogadores querem. Mas, claro, quando você constrói e o adversário tá ali fechado, destruindo e contra-atacando, dá a impressão que o adversário tá querendo muito mais. É uma percepção. É percepção não, é a realidade. Agora, tecnicamente nós estivemos abaixo, sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Para jogar com bola, tem que estar fino. E não estivemos, cometemos muitos erros, não aproveitamos as vantagens, concedemos ao adversário o que ele mais queria, que era jogar no nosso erro. E, como eu falei, a elite, o nível que se exige é mais alto do que foi apresentado no primeiro tempo. O Felipe Luiz, ele tá completamente desconectado da realidade. Não foi nada disso que aconteceu no jogo. O Fluminense não jogou no erro do Flamengo. O primeiro tempo, o Fluminense engoliu o Flamengo. Engoliu o Flamengo. O Fluminense teve uma chance claríssima com o Canóbio logo no início, que ele bate cruzado, a bola passa raspando. O Flamengo sequer deu um chute a gol. É óbvio que ele está passando pano para os jogadores. Os jogadores do Flamengo entraram como se fosse um jogo de pré-temporada, como disse o Léo José muito bem. E a pergunta da Raíssa Simplício também foi muito boa. Eu faço questão de mostrar para vocês aqui, porque o Felipe Luiz está completamente desconectado da realidade do Flamengo e, por isso, não dá para continuar para o ano que vem. Prestem atenção nessa pergunta. Felipe, Raíssa Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. Felipe, você costuma falar bastante que o campo fala, né? Mas entendo também que às vezes para você o campo diz uma coisa e para nós, às vezes, o campo diz outra. Eu queria entender como é que você está vendo essa questão do Samuel Lino, porque ele continua muito abaixo, hoje de novo muito abaixo, no jogo contra o Sport também estava muito abaixo, e a gente tem visto uma crescente assim do Everton Cebolinha, se mostrando um jogador, às vezes, até mais agudo do que o Samuel Lino. Como é que você fez essa escolha para hoje? Por que não o Everton Cebolinha começando na do Lino hoje? Primeiro, muito bom que o Cebolinha venha crescendo, porque nisso consiste, quando um não está tão bem, entra outro para poder colocar, melhorar e potencializar, né? São os jogadores que melhoram a equipe quando entram. Para isso estão os jogadores que ficam fora. E no caso, o Lino vinha crescendo depois do jogo da Libertadores, ele já teve a oportunidade do Sport, ele vinha crescendo. É um jogador que temos todos muita confiança nele, vemos no dia a dia o quanto ele se esforça, e realmente fez um jogo abaixo contra o Sport, como toda a equipe, né? Então, estava na minha cabeça, sim, a dúvida entre os dois, mas sabendo de que o Cebolinha vem crescendo e que vai potencializar a equipe na hora que entrar, e assim foi. Entrou bem, melhorou a equipe, e para isso estão os que estão fora para poder ajudar. Felipe, boa noite. Presta atenção como ele passa pano pro Samuel Lino. Parece que tem alguém ali obrigando ele a escalar o Samuel Lino porque ele custou 31 milhões de euros. Quem foi o responsável pela contratação desse camarada pagando 31 milhões de euros? Porque no balanço do Flamengo consta 31 milhões de euros, não foi 23, não. Quem foi o responsável? Ele passa pano. Diz que contra o Sport realmente ele não jogou bem e agora também não, que ele estava pensativo e tal, mas que também ninguém jogou bem naquele jogo. Amigo, Felipe Luiz, o Samuel Lino não está jogando nada faz tempo. Faz tempo, tu vai continuar passando pano.
Em que planeta você tá, cara? E o Saul anda reclamando aí, e todo mundo que cobre o Flamengo sabe que ele tá insatisfeito no Flamengo. Anda reclamando de gramado, de calendário, de viagens longas. Coincidentemente, parou de jogar, tá jogando de má vontade. Tem que ter peito para falar, poucos têm, a gente vai falar aqui. Eu vou pedir para você deixar o like. A gente começou esse vídeo e não pediu, mas mete o dedo no like porque isso aqui tem que ganhar relevância. O Flamengo tem que ter cobrança. Se não tiver cobrança, a gente vai passar vergonha nessa reta final desses 2 campeonatos. Olha, essa terceira pergunta é para fechar o caixão. É inacreditável um treinador não saber a condição clínica do seu principal atleta junto com a Arrascaeta. Aí, meu amigo, pede o boné e vai embora. Olha isso. Órfão, canal Paparazzo Rubro-Negro e Revista Placar. Felipe, fugindo um pouco do jogo, eu quero te perguntar sobre o Pedro. A gente teve a notícia aí de mais uma lesão do camisa 9 do Flamengo. Eu queria saber o que você pode dizer sobre essa lesão do Pedro e se você, talvez seja muito cedo para afirmar ou não, mas se você espera contar com o Pedro para a decisão do dia 29. Obrigado. O que saiu do Pedro? Ele pergunta pro assessor de imprensa, cara. Não, sinceramente, não sei. Difícil. Não sei. Difícil estar com o braço quebrado. Já sabíamos desde o começo que era muito difícil quebrado. de o negócio que dele ele foi na pudesse perna chegar. agora. Mas até que não chegue na véspera e o Pedro não esteja no campo, eu sempre vou acreditar que os jogadores podem chegar para o jogo mais importante do ano. Gente, pode parar, porque assim, foram muitas perguntas boas. Parabéns, né? Eu cheguei lá espinafrando mesmo, soltando os bichos. E não é que eu tenha contagiado a galera, não, mas a galera pegou pesado no sentido de tirar o Felipe Luiz da zona de conforto. Porque o Felipe Luiz, o Flamengo hoje, dentro de campo, é a imagem do seu treinador do lado de fora. Frio, sem sangue, sem alma, sem raça, não vibra. E Felipe, inclusive você respondeu essa pergunta também do amigo do Flavoz, e você quis fazer gracinha, ser irônico, dizendo que se for para ficar na beira do campo para jogar pra galera, dar pirueta e tal, você teve um treinador que você deveria ter aprendido que ele não dava pirueta, mas ele cobrava o tempo inteiro, ele jogava junto, e você não aprendeu nada disso. Aliás, os 2 treinadores que você teve, o Simeone também tem essa característica, o tempo inteiro ali, ó, vibrando, cobrando junto do time. Eu me senti ontem envergonhado vendo o treinador do Fluminense vibrando a cada lance, chamando a torcida para cantar, incentivando os jogadores jogando junto, e o Felipe Luiz de braço cruzado. O retrato do Flamengo atual, dentro de campo, é o reflexo do treinador. Um treinador que está perdido completamente, um Flamengo que definha literalmente, fisicamente, um time destruído no aspecto físico. Como é que você vê o Plata, por exemplo, jogar o que jogou na seleção do Equador? Arrebentou, quem viu o jogo sabe. Jogou pra caramba. E no Flamengo, ele não quer nada. Ele joga da maneira, expulso toda hora, faz um monte de lambança. O Saul, né? Samuel Lino, são muitos jogadores que não querem nada. Léo Ortiz, tempão machucado. Tornozelo, todo mundo sabe, bota uma botinha e vai pro jogo. De La Cruz, o que acontece com o De La Cruz? Gente, o Felipe Luiz está completamente perdido. Vocês viram? Eu nunca vi isso na minha vida. O treinador, na pergunta do Gabriel Órfão sobre o Pedro,
da lesão do Pedro, que foi uma lesão na coxa, se ele tem chance de jogar na final, ele diz, sabe responder? Porque eu não sei. O cara não sabe. Ele é o técnico. Como é que funciona a comunicação do Flamengo interna? Não existe. Aliás, é o que a gente vem falando. O profissionalismo dentro do departamento de futebol do Flamengo não existe. O Flamengo é uma zona no seu departamento de futebol. E a gente fala agora, e já vou adiantar uma coisa para vocês aqui, hein? Vai ter um Aeroflá e eu sempre fui favorável, acho que é sensacional, passa energia positiva para os jogadores, só que o Flamengo nesse momento precisa muito mais de treinamento do que de festa. O Flamengo deveria ir direto de Belo Horizonte para lá, para Lima, para poder ter tempo para recuperar os jogadores e treinar. O Flamengo não faz mais um gol de cabeça, bola parada do Flamengo, os zagueiros não conseguem chegar, não acontece rigorosamente nada. O Flamengo ontem não conseguiu um chute a gol com uma defesa difícil do Fábio, não teve. E é melhor vir para cá para poder fazer festa, para passar energia positiva, que sempre gostei disso, acho válido, mas nesse momento, meu amigo, isso não vai mudar nada para esses jogadores que parecem totalmente descompromissados com o Clube de Regatas do Flamengo. O que precisa é de cobrança. É a minha opinião. Um grande abraço a todos. Saudações rubro-negras.